Vamos então lá para Jonas, capítulo 3, a autonomia do ser e a liberdade em Jonas. Capítulo 3 diz assim: depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Olha que interessante. Interessante reparar que, da mesma forma como no capítulo 1, você que está me acompanhando aí, vendo essa série interessantíssima de mensagens sobre a autonomia do ser e a liberdade em Jonas, repare que Deus, ele gera para Jonas aí uma segunda oportunidade, uma segunda escolha. E ele fala, né? Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Eu gosto muito de filmes, né? Gosto muito, assim, de assistir filmes. E um filme que marcou muito também, um filme que eu assisti, no qual me chamou muita atenção, é um filme do Woody Allen, chamado Crimes e Pecados, né? E o personagem, então, interpretado, né, pelo próprio Woody Allen, né, diz assim: nós somos a soma das nossas decisões. Nós somos a soma das nossas decisões. Aí, repete comigo onde você estiver aí essa fala, porque é uma fala muito importante aí que vai nortear muito aí talvez essa conversa que nós iremos ter agora nesse momento, né? Essa frase, né, ela acomodou-se na minha cabeça lá e de lá nunca mais saiu, né? Porque eu compartilho desse intuito, desse pensamento do Allen. A gente é o que a gente escolhe ser. O destino pouco tem a ver com isso. A gente é o que a gente escolhe ser. Desde pequeno, nós aprendemos que ao fazer uma opção, estamos descartando outra. E de opção em opção, a gente vai tecendo essa teia que se convencionou chamar-se de minha vida. E não é fácil essa tarefa. No momento em que se escolhe ser médico, né, você está abrindo mão de ser um piloto de avião. Ao optar pela vida de atriz, né, será quase impossível, então, você conciliar com a arquitetura. No amor também é a mesma coisa. A gente namora um e a gente conhece o outro, né? Mas sempre nesses relacionamentos a gente deixa para trás aqui algumas pessoas, alguns partidos, algumas mulheres, alguns homens. E nessa escolha da vida, né? Que até que chega um momento em que é preciso decidir, né? Nós somos então confrontados com a nossa escolha, com a nossa decisão, com as nossas considerações, né? E todas essas opções, né? As duas opções, ela tem os seus prós e contras. É viver sem laços ou viver com laços. É beber até cair ou virar um vegetariano. É sair ou ficar. É dormir ou acordar. É ir trabalhar ou não trabalhar. É pagar um preço ou não pagar. Né? Quem dera, né, a gente pudesse ser uma pessoa diferente a cada 6 meses. Já pensou? Eu que adoro realmente encontrar sempre coisas novas, oportunidades novas, possibilidades novas, eu ficaria animadíssimo, né? Mas não é assim que a vida funciona. Logo, ser casado de segunda a sexta-feira e ser solteiro no final de semana não dá certo. Ter filhos quando se está bem disposto e não tê-los quando se está cansado também não encaixa. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e o conhecimento, principalmente, do que Deus deseja para você, né? E essa liberdade do ser, essa autonomia do ser, de saber decidir o que é o melhor para a nossa vida, é também, de fato, uma responsabilidade sua e minha. Nas nossas escolhas, nós devemos sim pensar, porque afinal, como disse o Woody Allen, né, nós somos a soma das nossas decisões. Eu sou o que sou porque eu escolhi. Eu sou o que sou porque eu quis. Nesse sentido, né? Tudo, né? É por isso que nós precisamos sempre entender o propósito das nossas escolhas, o propósito do que fazemos e não fazemos, não é verdade? E aqui a gente observa, então, que Deus, sendo misericordioso e extremamente gracioso com esse personagem, o profeta Jonas, ele opta em gerar para ele uma segunda chance. Ele faz a mesma pergunta que ele realizou para Jonas no começo. Aliás,
Nem pergunta é, né? É uma convocação. Ele convoca Jonas, então, a viver novamente esse mesmo projeto que ele tinha instituído para a vida. Ele fala, então, novamente para ele, né? Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita, né, a mensagem que eu lhe dei. Então, aqui a gente observa, né, o quão misericordioso Deus é ao gerar uma segunda chance para Jonas. É lógico que eu penso nessa questão e olho para a minha vida. E você também deve estar agora pensando para essa questão e olhando para a sua vida. Por que será? Será que Deus, ele oferece para mim uma segunda chance? É claro que ele oferece. É claro que Deus oferece para nós uma segunda chance, meu irmão, minha irmã. É claro que Deus oferece para nós uma oportunidade de realização, uma oportunidade de reclassificação, uma DP, né? Quem estudou na faculdade sabe muito bem o que é isso, né? Uma recuperação, né? Quem estudou no ensino médio, né? É claro que Deus oferece para nós uma nova possibilidade para escolhermos, né? O melhor caminho, o propósito maior, que é o mais belo, que é o perfeito e agradável, conforme Deus pensa. E aqui observamos que Jonas finalmente faz então essa escolha certa, porque ele fala, né? No versículo 3, dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. Olha só que compromisso que esse profeta tinha, hein? Anunciar a mensagem de condenação e de arrependimento para essa cidade. E a cidade era tão extensa, tão grande, que ele demorou 3 dias, então, né? E no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Aqui é importante ressaltar, para você não se confundir, né? Que o coração de Jonas aqui, ao afirmar isso, né, essas palavras, né, é extremamente diferente de um coração missionário. O missionário, quando ele está falando, né, ele prega amor, né? A gente tem aí a Joana, que é uma das nossas propagadoras de missões da igreja, né, que ama o trabalho missionário, né? Se ela tiver depois aí, por aí, mande um beijinho, Joana. Depois, se você estiver assistindo, mande um oi pra gente, né? Mas nesse sentido, diferente da missão de um evangelista, né, de um missionário que prega, né, de forma a alcançar o coração daquelas pessoas, um profeta não. O profeta não tem compromisso com o coração dos indivíduos, o profeta tem compromisso com o coração de Deus. O profeta tem um compromisso com a missão que Deus o comissionou. E é por isso que Jonas aqui, então, ele é tão enfático, tão duro, tão realista nessa palavra, né? Não é que Jonas ele está sendo malvado aqui, né? Com algumas pessoas, já vi até pastores pregarem, falar assim, olha como Jonas foi duro, né? Tudo mais. Não, mas esse daqui é o compromisso do profeta. O profeta tem um compromisso com o coração de Deus, não com o coração do interlocutor, não com o coração do emissor, não é verdade, né? Então, esse, de fato, é o compromisso que a gente encontra aqui, né, na vida de Jonas, né? E aí, então, ele continua. E o que é interessante é que os habitantes de Nínive creram. Os habitantes de Nínive, pessoas amargas, pessoas ruins, pessoas que fizeram muitas atrocidades, entenderam aquela mensagem de maneira relevante. Eles ouviram a voz de Jonas e repensaram o seu caminho. Pense um pouco, né? Uma pessoa, um estrangeiro que chega na sua terra, um estrangeiro que chega fedendo a peixe, um estrangeiro que chega gritando e anunciando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. É evidente que na cultura pagã, e com certeza você que é um curioso dessas culturas, né, pagãs que haviam desses primeiros séculos, né, havia ali, né, outras maneiras também de identificar se de fato aquela profecia ela era verídica ou não. E uma das marcas, uma das formas, né, que esses pagãos, né, eles encontravam, né, era abrindo animais, bichos, né, e vendo ali os seus órgãos, né, as suas vesículas, vendo ali os seus órgãos internos para ver se havia ali uma mensagem, né, dos seus deuses, né, sobre essa profecia que se de fato era verídica ou não. Era uma forma, né, que esses pagãos, né, encontravam para averiguar se a profecia era real ou não. Então, possivelmente, eu não duvido que aqueles seres, né, pegaram talvez os seus
místicos, né, pessoas que realmente tinham esse contato, né, com o divino, né, pessoas que realmente viviam, xamãs, por exemplo, abriram e começaram a observar se os órgãos dos animais estavam de fato alinhados com o propósito, com a profecia que Jonas estava anunciando, né? Há um outro teólogo que eu gosto de observar também, que sugere que nesse período em que Jonas estava propagando essa profecia, os céus começaram a se fechar, pois havia ali um processo de eclipse. Então eu entendo que essas coisas talvez não foram assim escritas e registradas na palavra de Deus, porque não eram, sim, de fato, essenciais ou primordiais. Mas imagine você vivendo nessa terra, nesse momento, né, de Nínive, abrindo seres vivos, animais, observando as entranhas dos animais, observando que a profecia de Jonas estava completa, estava confirmada, olhava para o céu e observava um eclipse sendo formado. Aquelas pessoas começaram a observar que, de fato, esse Deus que esse homem propagava, esse Deus que esse homem anunciava, estava, de fato, anunciando aí uma sentença de morte. Se eles não se arrependessem, em 40 dias, tudo seria destruído, tudo seria arrasado. E Jonas, então, acabou se tornando, então, o protagonista dessa história ao anunciar esse fim que estava próximo, esse fim que estava chegando, né? E isso trouxe um rebuliço tão grande, um apavoro tão grande para esse povo, que todos aqui realmente se prostraram e declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Perceba que a ação de todos esses homens, de todas essas mulheres que passaram a ouvir dessa condenação, dessa profecia de morte que Jonas estava anunciando, reconheceram o perigo e se prostraram e procuraram a Deus. A autonomia e a liberdade desses homens pagãos se transformaram numa liberdade de humilhação. Eles reconheceram a Deus como de fato Senhor, reconheceram que ele de fato estava à frente de tudo isso, né? Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, olha só que interessante, ele desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto à cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado, de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram, diz a palavra, e como deixaram seus maus caminhos, ele voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. É interessante observar que a autonomia do ser, e quando digo a autonomia não somente de Jonas, mas a autonomia e a liberdade de escolha desse povo, povo maldito, povo que arrasou cidade, povo que destronou vidas, povo que não foi bênção, mas trouxe maldição, por isso que eles eram malditos, mal no sentido da maldade, da atrocidade. Quando esses homens, essas mulheres se renderam, se humilharam e escolheram viver, de fato, uma nova possibilidade de vida, porque Deus gerou para ele essa escolha, encontramos aqui uma redenção. É por isso que o livro de Jonas, meus irmãos, minhas irmãs, ele é considerado João 3,16 do Antigo Testamento, sabia disso? Os teólogos, né, e principalmente um que eu leio muito, que é o John Walton, ele afirma que Jonas, ele é tido como o evangelho das boas novas para o mundo, João 3,16. E você que sabe que está escrito João 3,16, aí participe, escreve aí no comentário, e aí eu vou falando aqui depois em seguida, aqui para você que ainda não sabe que é João 3,16, né? Mas nesse sentido que a gente observa que a liberdade de escolha e a possibilidade de vida, ela pode ser, de fato, um caminho para você. Ela pode ser uma transformação para a sua família, para a sua vida, porque houve aqui uma segunda chance, uma possibilidade de redenção.
não somente uma possibilidade de redenção de Jonas, mas uma possibilidade de redenção também para o povo assírio. Um povo terrível, um povo cruel. Eu falei no primeiro encontro, né, que a gente estava conversando, né, que os assírios, eles eram pessoas terríveis, eram pessoas extremamente cruéis, mas eles empalavam homens no meio da cidade, e empalar é pegar uma estaca, né, e transpassar o homem, né, da coxa, da perna, ao ponto de passar aqui pela garganta, né? Então eles passavam, empalavam esse homem, penduravam eles no solo, cortavam e degolavam pessoas e penduravam nas árvores. Por onde eles passavam havia rastros de sangue. E o que de fato aqui é muito marcante é que Deus deu uma segunda chance para esses homens. E mais, Deus deu uma segunda chance para Jonas também perdoar esses homens. Eu fico imaginando como é perdoar aquele que fez uma atrocidade, uma maldade para seus amigos, para o seu próximo, para os seus familiares. Deus aqui nos ensina uma lição de vida extremamente profunda e extremamente marcante. Jonas foi impactado positiva e negativamente por essa mensagem, pois ele não queria a salvação desse povo. Ele não entendia que esses homens, eles eram dignos. Para ele, a filosofia bandido bom é bandido morto era realidade, era fato, porque a vida dos assírios era uma das vidas mais cruéis e terríveis. Eles eram bandidos e criminosos nesse momento. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, gerou uma possibilidade de redenção. Vamos continuar lendo aqui o texto? Em capítulo 4, Jonas continua dizendo algo interessante, né? Por quê? Tudo isso que aconteceu deixou Jonas aborrecido, é o que está escrito no versículo 1 do capítulo 4. E muito irado. Perceba que Jonas, ele não quis sair da sua cidade natal, porque ele não concordava com essa bondade e essa misericórdia de Deus. Jonas, ele era um legalista nesse sentido e amava demais a sua pátria, ao ponto de não conseguir perdoar o diferente, ao ponto de não conseguir gerar uma segunda chance, uma segunda possibilidade de vida para aqueles homens e para aquelas mulheres que cometeram erros cruéis e terríveis. O evangelho de Jonas, né? A mensagem, a boa nova que Jonas traz é que há uma segunda chance para nós. Pessoas cruéis, pessoas ruins, pessoas que falham, pessoas que geram atrocidades nessa vida. Há consequências? É claro que há consequências, meu irmão. Mas a redenção e a salvação chegou a nós também. Jonas continua, né, dizendo assim, ele orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, ou seja, que ama com paixão, né? Lento para se irar e cheio de amor. Olha os atributos de Deus. Esses são os atributos de Deus que eu amo, sabia? É os atributos de um Deus que é compassivo, que é lento para se irar, que gera uma segunda chance. Eu não sei você, eu não sei que Deus você adora, mas o meu Deus é um Deus que é compassivo, que é misericordioso, que é lento para se irar. Ele está dizendo, olha, Jonas continua, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Imagina só que situação, imagina só você adorar um Deus que traz calamidade para um povo. É muito melhor a gente adorar um Deus que traz uma segunda chance, não é verdade? Agora, diz o Jonas, tão indignado com essa situação, tira minha vida, Senhor. Tira minha vida. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, do que encarar isso. Para mim é melhor ter uma possibilidade de morte do que de vida. Olha só como é que, como Jonas, ele é cruel. Como ele de fato, ele traz esse sentimento tão triste, tão poderoso, que ele afirma isso, é melhor tirar minha vida do que gerar uma possibilidade de perdão para o meu inimigo. E Deus responde, você acha certo ficar tão irado assim? Eu tenho que dar boa noite aqui, especial aqui, ó, para um amigo meu, Oswaldinho.
Grande Oswaldinho, tudo bem, meu querido? Que Deus te abençoe ricamente. Vi a tua mensagem aqui, fiquei muito feliz, viu? Seja bem-vindo aí à nossa live. A Dilma também está aqui com a gente. Oi, Dilma, boa noite. Seja bem-vinda também. A pergunta que Deus faz para Jonas é uma pergunta retórica, né? Você acha certo ficar tão irado assim? É claro que a resposta é não. Então Jonas, né, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive. Lembre-se que a leste sempre é o local, como eu já falei isso muitas vezes na nossa igreja, falei agora também nessa live, vou repetir, estar a leste é estar distante de Deus. É como os hebreus e os judeus, eles reconhecem, né, a distância de um homem, né, comparar com Deus, é sempre procurar o leste, né? Então Jonas, então, procurando esse distanciamento de Deus, essa fuga de Deus, ele parte então para leste de Nínive e constrói um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto espera para ver o que aconteceria à cidade. Jonas estava torcendo para fogo cair do céu, meu irmão, naquela cidade, né? E o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. E isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. A plantinha cobriu, trouxe para ele ali uma sombrinha. Quem não gosta de uma sombrinha e água fresca, não é verdade? E aí Jonas, todo contente, sabendo que esse fenômeno natural estava sendo protegendo ele, cuidando dele, ele ficou todo contente, né? Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus também mandou uma praga, mandou um pulgão, né? Uma lagarta, né? Não sei como é que está a sua tradução, né? E aí ele comeu o talo da planta que secou. E quando o calor do sol intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. Perceba que o livro de Jonas aqui a gente prova o quão Deus poderoso é, porque ele trabalha com ventos, o vento leste aqui, ele trabalha enviando essa lagarta, esse pulgão, né? Ele trabalha enviando um peixe, o cachalote, né? O peixe grande que engole Jonas. Ele trabalha mexendo com as águas, dando tempestade, impedindo que o fim dessa vida. Existe aqui um exercício teológico maravilhoso, porque a gente encontra Deus sendo Deus. Deus é poderoso. Deus, ele age sobre todos os fenômenos naturais. Se é do agrado de Deus, ele muda, ele altera, ele favorece, ele age. E aqui, então, a gente observa que, nesse sentido, para Jonas, é muito mais válido uma plantinha do que uma nação. Perceba como o menosprezo de Jonas para um povo, para pessoas que pensam diferente dele, para pessoas que têm uma pátria diferente da dele, para pessoas que defendem uma bandeira diferente da dele, é realmente muito preocupante. Jonas prefere uma plantinha do que uma vida, do que uma nação inteira. E aí Deus fala com ele novamente: Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Olha que incoerência, Jonas. E Jonas respondeu: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, Jonas. Ela depressa desaparece e aparece murcha. E Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Existe ali uma espécie de ignorância. E sem falar dos animais. E acaso, você acha que eu não devo ter compaixão dessa cidade, Jonas? E o livro, emblematicamente, de Jonas acaba de uma forma magistral, de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível. Por isso que é muito legal a gente ler a Bíblia e ter um amor, ter um carinho, né, por literatura, né? Como a gente percebe essa beleza dessa literatura? Pois aqui a gente encontra aqui a forma como o texto acaba, com essa pergunta que paira sobre o meu e o teu coração. Meu irmão, minha irmã, meu querido irmão Oswaldo que está aí, né? Em especial, meu Oswaldinho, grande querido amigo. O que de fato tem tornado o seu coração endurecido? A liberdade que Deus gera para nós
é uma liberdade para escolher a vida, para escolher o seu propósito, para escolher a melhor decisão. E a melhor decisão, conforme nós vemos aqui nesse livro de Jonas, é procurar remir vidas, procurar salvar vidas, por mais que elas sejam indignas, por mais que elas não sejam merecedoras. A procura que nós devemos hoje realmente ter no nosso coração é de buscar vidas, é de anunciar amor e respeito à vida. O contraste desse coração solidário, o contraste desse coração amoroso, o antônimo, né? Aquilo que é o contrário, prova aqui na vida de Jonas. Jonas era um homem extremamente duro com a cidade de Nínive, extremamente cruel. Tão cruel ao ponto de dar mais valor para uma plantinha do que para 120 mil pessoas. Pense nisso. Às vezes, nós valorizamos coisas muito inferiores e pequenas e desprezamos e menosprezamos as milhares de vidas que Jesus morreu para salvar. E eu coloco isso numa esfera política mesmo. Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, nós valorizamos coisas pequenas, materiais e realmente triviais. Coisas que são extremamente irrelevantes. E demonizamos pessoas que pensam diferente de nós. Demonizamos pessoas que votaram num partido que nós não concordamos. Demonizamos pessoas que têm uma opinião distinta à sua, ao ponto de declarar uma condenação para elas. A realidade de Jonas em extirpar um povo é uma realidade de um verdadeiro amor à sua pátria, à sua identidade judaica. E aí perceba que eu não estou defendendo os assírios, não. Os assírios feriram aquela pátria. Eles mutilaram a pátria judaica. Mas, mesmo assim, Deus oferece para esse povo uma segunda chance de arrependimento. Uma segunda chance de reconstrução. Uma segunda chance não somente para Jonas, mas também para esse povo. Pois se vocês se humilharem e se prostrarem e buscarem ao Deus vivo, eu lhes considerei uma segunda chance. Aqui observamos um homem patriota que ama a sua pátria, que ama a sua cidade, a sua terra natal, ao ponto de recusar misericórdia para um povo diferente, para um povo cruel, para um povo pecador. E Deus está falando para Jonas, você acha que é válido ter um respeito e consideração por uma plantinha, coisas triviais, e não amar esse povo que não sabe discernir entre o que é direito, o que é certo e o que é errado? Deus fala para nós aqui uma coisa muito importante para você. Deus se importa com aquele que qual você odeia. Deus se importa com as pessoas no qual você não representa e valoriza. Deus se importa com o diferente que você menospreza, ao ponto de dar uma segunda chance não somente para você, mas também para esse povo. Deus se importa tanto com as pessoas que ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário para dar vida, e não somente vida para pessoas que entendem que o partido X ou Y é o correto, para dar vida não somente para pessoas que concordam com você. Ele morreu na cruz para dar vida e uma segunda chance e um momento de correção para todo mundo. Porque a partir dessa segunda chance, que há de fato restauração, há de fato uma nova possibilidade, há de fato uma nova chance para que esse Brasil dê certo, meus irmãos. O Brasil vai dar certo quando nós colocarmos Jesus Cristo como Senhor dessa terra. O Brasil vai dar certo quando nós pararmos de ficar nos dividindo e brigando por política, por pátria ou por ser apátridas, mas começarmos a lutar pelo amor de Cristo que deve incendiar o seu lar e a minha casa também. A mensagem que vem para Jonas é uma mensagem confrontadora, pois nós devemos amar os nossos inimigos, porque afinal Deus amou o mundo de tal maneira, dando seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está na hora de parar com essa polarização política, está na hora de parar de brigar por essas questões que são irrelevantes e começarmos a nos unir para anunciar o que de fato interessa, o reino de Deus e a sua eternidade.
Está na hora de pararmos de ficar pensando sobre posicionamentos que são extremamente triviais e começarmos a pensar se a vida do meu irmão está indo para o inferno ou não. Está na hora de pararmos de pensar se o político A ou B está certo ou errado e começarmos a voltar para a igreja, porque a nossa igreja está trabalhando, está viva e depende de você para realmente continuar nesse trabalho, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Está na hora de você parar de estar acomodado na sua casa, no conforto do seu lar, preocupado consigo, no seu ensimesmamento, sempre pensando em você e começar a trabalhar e agir em prol do próximo que precisa de você. Você pode abençoar vidas. E está na hora de você começar a operar e trabalhar a respeito disso, pois há uma necessidade, há um trabalho a ser concluído, e esse trabalho Deus deixou na minha e na sua mão. Lembre-se que a autonomia do ser e a liberdade de Jonas, ela permanece intacta, mas escolher errado, escolher passionalmente, traz condenação para o seu barco, traz condenação para a sua vida, traz condenação para a sua realidade. Por isso que é importante nós decidirmos as nossas ações racionalmente, mais baseado na ação do Espírito. A mensagem de Jonas me chacoalha todos os dias, meu irmão. A mensagem de Jonas me transforma e me faz pensar nos meus inimigos, nas pessoas no qual eu tenho uma certa antipatia. Você acha que eu gosto de todo mundo? Você acha que eu gosto de... Não é assim fácil não, meus irmãos. Não é fácil. Mas a mensagem de amor que o Evangelho me ensina me faz pensar no diferente, me faz pensar que eu tenho que levar para a igreja, eu tenho que levar para Jesus pessoas no qual realmente eu também não tenho tanto apreço, mas que Deus me mandou amar. A pergunta é que eu tenho feito para você: quantas pessoas você levou para Jesus em 2022? Me diga. Quantas pessoas você levou para a igreja para conhecer da palavra de Deus? Ou pior, quantas vezes você foi na igreja em 2022? Nós precisamos começar a voltar ao que de fato importa. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite, o que de fato importa é o que você tem de fato feito para o reino de Deus e para que esse reino seja instaurado na terra. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar e entender que os nossos amigos e pessoas no qual não temos uma certa afinidade também precisam ser alcançados por esse amor de Deus. Jonas pregou. Foi contrariado? Foi, mas pregou. E você? Não está na hora de você começar a voltar para a igreja? Não está na hora de você começar a voltar a trazer visitantes para a igreja? Não está na hora de você começar a falar do evangelho de Deus na igreja? Não está na hora da gente começar a despertar, não? Esse ano já acabou, meu irmão. Eu não tenho mais o que falar. Eu tenho simplesmente só a comemorar, porque meu ano foi uma bênção. Graças a Deus, eu só tenho só alegria por muitas realizações. Mas 2023 está aí. O que você acha de fazer um compromisso comigo e com Deus para estarmos, de fato, trabalhando para que a sua obra seja completada? Nós temos um trabalho grandioso à frente. E lembre-se, como eu falei no domingo retrasado, né? Nós podemos antecipar a volta de Jesus se trabalharmos em prol do reino. Eu quero antecipar a volta de Jesus. Você não quer? Essa mensagem de Jonas é uma mensagem dura, porque Jonas recebeu uma dura mensagem. Como acaba o texto, né? Olha só. Acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Troca aí a palavrinha. Acaso eu não devo ter compaixão, olha aí, das pessoas no qual você não admira? Acaso eu não devo ter compaixão dessas pessoas que votaram diferente de você? Acaso eu não devo ter compaixão dos seus vizinhos?
Acaso eu não devo ter compaixão das pessoas no qual você não estima? Acaso eu não devo ter compaixão dos seus amigos? Acaso eu não devo ter compaixão da nossa igreja? Deus é um Deus misericordioso, cheio de compaixão, que gera sempre uma segunda chance. E nessa noite, eu até estendi um pouquinho o horário, eu venho aqui falar em nome de Jesus. Ele te dá uma segunda chance. Ele tem uma segunda chance para você. E a segunda chance pode começar hoje, pode começar amanhã, quando você estiver assistindo esse vídeo, pode começar quando você quiser. Mas escolha, porque não escolher também é uma escolha. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor, de fato, tem nos movido e nos transformado. Tem nos convidado a pensar, a agir, tem nos motivado a seguir um novo propósito, um novo jeito de vida, um novo modo de viver. Pai, nos ensina a sermos pessoas que escolhem o teu propósito, o teu caminho, a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas omissões. Perdoa as nossas discussões vãs e tolas que fazemos. Nos ajuda, Pai querido, a viver melhor. Nos ajuda, Pai amado, a viver o teu propósito. Nos ajuda, Pai amado, a viver com Jesus. Eu te agradeço por este lar que abre as suas portas para me ouvir, para ouvir da tua palavra, para ouvir da voz de Deus. E peço que o Senhor esteja frutificando esse lar, que não falte alimento nesta casa, que as portas do emprego estejam sempre abertas para esses moradores, que o amor de Deus e as doces consolações e a ação do Espírito Santo esteja com este povo que hoje abre esse lar para realmente ouvir da tua mensagem. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida e por tudo que o Senhor fará na vida desses irmãos e dessas irmãs que estão agora me ouvindo. No nome santo de Jesus. Amém e amém.